Oi, gente! Começando a semana com uma nova série, que é a série Temas Indicados pelo Público. A gente recebeu aí, né, alguns temas, a gente sorteou e a gente tem 3 temas que seguirão agora nas próximas semanas. E hoje nós vamos começar sobre um tema que foi trazido pelo Wellington, falando sobre o cristão no trabalho. Entretanto, antes mesmo de sermos cristãos, esse tema ele é bastante rico pelo seguinte: a gente vai falar aqui de algo que é inerente ao ser humano, que é sobre ética, sobre responsabilidade, sobre respeito, e isso não diz respeito somente aos cristãos. Na verdade, isso diz respeito ao ser humano. Então, antes mesmo da gente falar do comportamento cristão no trabalho, a gente vai falar aqui sobre o comportamento que nós devemos ter enquanto funcionários ou em qualquer ambiente. Que tipo de comportamento as pessoas desejam ver, né, uns nos outros? O cristão, na verdade, ele precisa ratificar, né, esse comportamento que nós devemos ter em relação aos nossos valores, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós achamos correto, porque a vida cristã exige de nós um aperfeiçoamento diário. Para aqueles que conhecem as Escrituras, sabem que Jesus deixou muitos exemplos de como nós deveríamos seguir a nossa vida, de como nós deveríamos agir frente aos nossos relacionamentos, às coisas que acontecem ao nosso redor, justamente para ser um bom testemunho para as pessoas. A palavra, a Bíblia, ela nos confronta, ela vem ensinar coisas muito diferentes do que a gente está acostumado. Por exemplo, ajudar uma pessoa que aos seus olhos não merece ser ajudada, dar a outra face quando você for afrontado. Então são coisas que mexem mesmo aqui. Poxa, por que eu tenho que fazer isso? Porque você deve ser um bom testemunho, onde quer que você esteja. E olha, preste bem atenção, não somente por ser cristão, até mesmo porque eu estou falando aqui com um público diverso, pessoas que creem em Jesus, pessoas que não creem, pessoas que têm outras religiões, pessoas até que não têm nenhuma religião. Isso não se trata de religião, nós estamos falando de comportamento, de atitudes. E Deus realmente espera de nós um padrão de excelência frente ao mundo, frente às coisas erradas e corruptas que nós vemos. Porque muitas vezes queremos o bem, queremos corrigir, queremos ver as coisas certas acontecerem, mas nós mesmos não usamos das nossas atitudes de forma correta. Nós mesmos muitas vezes somos má influência para outras pessoas. Nós mesmos muitas vezes agimos incorretamente. Então veja bem, se como ser humano eu já me esforço para fazer as coisas corretamente, ser um exemplo para os meus filhos, para minha família, para as pessoas onde eu trabalho, como cristão nós temos o dever de redobrar essas atitudes, de redobrar a atenção quando se trata de comportamento. Não para que eu demonstre mais santidade, negativo, mas para que eu seja um canal de bênção para aquele que convive comigo. Aquilo que nós fazemos reflete diretamente no nosso caráter e vai mostrar aquilo que realmente somos. Então, cristão, preste bem atenção, você deve ser um bom funcionário sim. Você deve dar muitos bons exemplos, ainda que seja difícil, porque a nossa carne, o nosso velho homem, ele sempre quer, né, dar uma parecidinha, ele sempre quer gritar, discutir, né, ter razão, mas muitas vezes a gente precisa se calar, a gente precisa ter sabedoria, porque é isso que a palavra nos orienta. Nós devemos ter muito equilíbrio. Veja bem, o ambiente de trabalho não é um ambiente de pregação, onde você vai querer apresentar aquilo que você crê, a sua religião, a sua igreja, a placa da sua igreja, nada disso. Ambiente de trabalho é um ambiente para você fazer aquilo para o qual você foi contratado. Mas a sua atitude, a forma de você agir, de você falar com as pessoas, isso vai demonstrar que você é uma pessoa diferente, tudo bem? E essa é a diferença. As suas atitudes falarão muito mais de Cristo do que você imagina. E como tem muitos trechos na Bíblia relacionados a isso, eu vou deixar aqui no final desse vídeo algumas referências para você depois ler em casa, meditar durante a semana, tá bom? Mas hoje, para esse verso na porta, eu quero deixar o capítulo 12 de Romanos, a partir do versículo 9, eu vou ler aqui alguns versículos,
E eu quero que você tente refletir também em que tipo de atitude você tem tido em relação a isso. Vamos lá. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, cuidado. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Aqui ele repete, hein? Abençoem aqueles que os perseguem. Veja, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. De todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Em muitos trechos você vai ver essa mesma orientação. Não retribuam com o mal, façam o bem. Façam o bem para todos. Vivam em paz com todos. Dediquem-se a fazer o bem. Sempre você vai encontrar orientações como essa, porque essa é a vontade de Deus para uma sociedade saudável, para que ela cresça saudável. Imagine uma sociedade praticando tudo isso, ou se esforçando pelo menos para praticar tudo isso, como nós teríamos um país mais justo, como nós teríamos um governo mais justo, teríamos pessoas no nosso ambiente de trabalho mais justas, mais coerentes, mais humildes, mais amorosas. Imagine, se cada um de nós fizer um pouquinho disso. Mais uma vez, isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com caráter, isso tem a ver com assemelhar-se a Deus e aquilo que Ele colocou dentro de nós. Faça o bem para todos, tenha uma conduta inquestionável, que as pessoas não tenham o que falar de você. Independente de você ser um cristão ou não, seja um exemplo e uma boa influência para as pessoas. Cristão no trabalho deve ser um bom testemunho, deve refletir a imagem de Cristo todos os dias, ainda que não fale nada, mas que o seu comportamento, que as suas atitudes reflitam essa imagem de Cristo na vida daqueles que precisam. Amém? Deus te abençoe, uma ótima semana. Fique com Deus.